E aí, galera, beleza? Bom dia para todo mundo. Estamos aqui para mais uma videoaula aí sobre blocos econômicos, a terceira parte aí dos blocos econômicos, ok? Então vamos discutir um pouquinho. Na segunda parte a gente falou aí sobre NAFTA e a gente falou sobre a PEC e sobre Mercosul, né? Os vídeos estão interligados uns aos outros, né? Tem que ir acompanhando sequencialmente para compreender a lógica aí da nossa discussão, tranquilo? Então vamos lá. Blocos regionais, então, né? A gente já discutiu aí NAFTA, Mercosul e a PEC, beleza? E quais são as outras possibilidades, né, para uma América? Então, quando a gente começa a discutir sobre blocos econômicos, a gente começa a falar um pouquinho sobre o mundo multipolar, não é? Que a gente tem lá a Europa é, organizando todo o comércio e ampliando a sua área de influência aí para a África, né? O Japão fazendo isso na Ásia e os Estados Unidos precisando consolidar o bloco econômico dele para a América toda, né? Evitando que a América acabe sendo área de influência do Japão ou da Europa, de outros países, né? Hoje, né, da China, né? Porque na época a gente não tinha essa discussão aí em relação à China. Beleza? Então, há uma discussão sobre criar uma área de livre comércio para as Américas, chamada aí de ALCA. Como seria aí essa área de livre comércio para as Américas? Essa ALCA, essa área de livre comércio para as Américas, ela iria abarcar, pegar todos os países da América, com exceção aí de Cuba. Por que com exceção de Cuba, professor? Com exceção de Cuba, porque existe, né, um limite colocado pelo Congresso norte-americano, né, em relação a Cuba. Né? Existe um embargo econômico colocado em relação a Cuba lá no início da década de 60, e esse embargo ele funciona, vigora até os dias de hoje, ok? Então os Estados Unidos começou a discutir o que é melhor. É melhor integrar ou é melhor anexar? E aí foi feita as cúpulas das Américas. E nessa cúpula das Américas ficou decidido que iria ser criada essa área de livre comércio. Só que os Estados Unidos queriam muito que essa área de livre comércio ela estivesse em pleno funcionamento até 1998, o que o Brasil especificamente, por exemplo, foi contra. Né? A gente alegava o seguinte, que vários países da América Latina eles não conseguiriam se organizar para conseguir fazer frente para competir com os Estados Unidos dentro desse bloco econômico, que eles seriam muito prejudicados. Então, precisaria de um tempo maior para isso. Uma outra discussão importante que a gente tem aí é que vários países não aceitavam a exclusão de Cuba. Se era para fazer uma área de livre comércio, então que fosse feita uma área de livre comércio em que todos os países participassem. Tá? E o terceiro ponto e muito importante, né, que a gente tem dentro desse contexto, é que os Estados Unidos propunha que todos os outros blocos regionais, como o Mercosul, por exemplo, e como o NAFTA, eles deixassem de existir, que só existisse a ALCA. E o Brasil e alguns países latino-americanos eram contra. Por quê? Porque isso enfraquecia a posição desses países dentro da ALCA e fortalecia os Estados Unidos, que tem uma economia muito superior de todos esses países juntos. Tá? Só para a gente ter uma noção do que é isso, hoje o PIB dos Estados Unidos é de 17 trilhões de dólares. Né? Se eu pegar o Brasil, o PIB do Brasil sozinho é maior do que o PIB de todos os países da América Latina juntos, com exceção do México. A gente tira o México, pega todos os outros países da América Latina e o PIB do Brasil ainda é maior do que o deles juntos. E o PIB do Brasil hoje é 1,9 trilhões de dólares. Olha a diferença, né? O nosso PIB é quase só 10% do PIB norte-americano. Então dá para a gente ter a exata noção da força, né, política e comercial que os Estados Unidos teriam no bloco, ok? Como gerou esse impasse, como gerou aí uma resistência para a implementação imediata do bloco em 1998, porque o Brasil defendia, né, que isso só ocorresse em 2005, tá?
Então, como houve esse impasse, os Estados Unidos tentou forçar, né, a aceleração da existência do bloco através de acordos bilaterais, principalmente acordo bilateral, por exemplo, com o Chile. Né? Qual que era a tentativa real dos Estados Unidos? A tentativa era de isolar economicamente o Brasil, que o Brasil acabasse sem opção e tivesse que aceitar aí a ALCA. Tá? Mas, na realidade, a ALCA acabou não saindo do papel até os dias atuais, né? Porque a gente vai ter aqui, ó, se a gente parar para pensar, a gente vai ter aqui 1998, ó, deixa eu pôr a caneta aqui que eu pus uma ponteira. A gente vai ter aqui, ó, em 1998 aqui, né, a criação, a eleição do Hugo Chávez na Venezuela. Com o Hugo Chávez sendo eleito na Venezuela, né, a gente começa uma guinada para a esquerda, né, para os partidos de esquerda na América Latina. Que tipo de guinada que é isso? Olha, o Hugo Chávez é eleito na Venezuela, o Lula em 2002 é eleito no Brasil, o Mujica no Uruguai, o Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correia no Equador, o Ortega na Nicarágua, Cuba já tem, né, lá a família Castro no poder, né? Fernando Lugo, nós já discutimos sobre ele na aula passada, aquele que sofreu impeachment lá no Paraguai, é eleito no Paraguai. Tá? E aí a gente começa a ter aquilo que ficou conhecido como onda vermelha, né? A chegada dos partidos de esquerda, né, ficou conhecido aí como onda vermelha, ok? E aí, logicamente, que esses partidos, esses países não estavam mais dispostos a entrar dentro de um grupo que demonstrasse a hegemonia norte-americana e que os Estados Unidos, entre aspas, né, impusesse o modelo econômico e industrial dele, né, impusesse as marcas norte-americanas para os outros países, ok? Então esses países tendem a buscar aí uma alternativa. Qual vai ser essa alternativa? Tá? É isso que a gente vai discutir. Então a gente tem duas charges aqui que demonstra bem aí, né, os Estados Unidos, né, vai sugar aí o sangue do resto da América Latina, não é isso? Aproveitar recursos naturais, aproveitar mão de obra barata, aproveitar isenção fiscal, flexibilidade trabalhista, né, que existem nesses países, ok? Então esse desenhozinho aqui, ó, ao alcance-me, né? Então a gente tem aqui claramente mostrando também não só o Brasil, mas a América Latina em relação aí aos Estados Unidos, né, numa charge que tenta expressar, né, e fica muito claro isso, como que seria esse bloco econômico aí que acabou não saindo do papel, tá ok? Bom, outras soluções que existiam aí era a expansão do Mercosul, o que acabou não acontecendo, né? O Mercosul, infelizmente, apesar de ter sido criado em 1991, ele só tem acordos multipolares com três países, né? Só com Egito, Israel e Palestina. Tá? Então é muito pouco, nós estamos isolados no mundo em relação ao comércio mundial. Só que aí o Hugo Chávez ele propõe aí a criação da ALBA. Ele propõe aí a criação da ALBA. O que é a ALBA? Alternativa Bolivariana para as Américas. Né? Alternativa a quem? Alternativa à ALCA, né? Então, e se ao invés da gente excluir Cuba, a gente reunisse todos os países latino-americanos e excluísse os Estados Unidos, né? Essa era a ideia, né? Diminuir a força do imperialismo norte-americano sobre as regiões aqui do sul, ok? Esse grupo aí, né, ficou conhecido como Grupo de Amigos do Hugo Chávez, tá? Foi criado aí em 2004, ok? Não tem muitos países aí de expressão econômica, né? O Brasil não entra, a Argentina não entra, o México não entra. Quem faz parte dessa ALBA são os países conhecidos como países que têm alinhamento com o bolivarismo, o bolivarianismo, né? Colocado aí pelo Hugo Chávez, né? Algumas pessoas chamam de chavismo, ok? Então tá aí Cuba, Equador, Bolívia, Venezuela e algumas pequenas ilhas do Caribe, tá? Porque isso aí vai pegar também a região do Caribe, tá? O Brasil não entra aqui.
quem está no governo do Brasil aí nessa época é o presidente, aí já é a Dilma, né? Mas antes estava o presidente Lula. Ah, não, era o presidente Lula em 2004, desculpa, né? Eu estou confundindo 2014, era o presidente Lula, ok? E o Brasil opta por ser um global trade, tá? Ou seja, fazer um comércio a nível global. Então, o que que o Brasil faz? O Brasil começa a abrir embaixadas e escritórios comerciais em vários países do mundo, né? E começa a negociar com países, mesmo aqueles que não têm expressão comercial. Tá? Isso, por algum lado, é elogiado, por outros é criticado. Tá? Qual que é a crítica que existe? Apesar da gente ampliar os países com os quais a gente comercializa, né, a gente deixa de lado parceiros tradicionais e muito mais fortes, que são interessantes estrategicamente para o Brasil, como, por exemplo, aí, os Estados Unidos. Tá? Também há tentativa na América Latina de fazer acordos com a União Europeia. Mas a União Europeia tem um problema grave. Qual que é o problema? O protecionismo comercial que ela faz. Né? Até os dias de hoje, até 2020, apesar de já ter sido aí declarado que a União Europeia pode fechar um acordo com o Mercosul, a gente ainda não tem nada disso consolidado ainda. Tá? E aí isso acaba isolando ainda mais o Mercosul em relação ao resto do mundo. Tranquilo? Para tentar quebrar esse isolamento, né, o Chile faz um bloco econômico. Como chama esse bloco econômico criado pelo Chile aí? O bloco econômico criado pelo Chile, olha o nomezinho dele aqui, ó, Aliança do Pacífico. Já andou até caindo aí, né, sobre a Aliança do Pacífico aí no Enem. O que que a Aliança do Pacífico busca, professor? A Aliança do Pacífico ela busca ampliar as trocas comerciais entre os parceiros, né? Colômbia, Peru, Chile e México, ok? Então acaba sendo um contrapeso aí geopolítico em relação ao Mercosul, né? E logo ele avança. Por exemplo, ele foi criado em 2012. Tá? Em 2013, esse bloco que não é uma união aduaneira como o Mercosul, é só, né, uma zona de livre comércio, em 2013 ele já tinha negociado, feito trocas comerciais superiores às trocas comerciais feitas pelo Mercosul, né? E aí o Chile, ele ocupa aquele lugar que o Brasil tanto tentava ocupar, que é o lugar de protagonista na América Latina e na América do Sul. Esse lugar hoje, ele é ocupado pelo Chile. A gente percebe isso claramente durante as eleições, né, em que o Bolsonaro ganhou, né, o presidente Bolsonaro ganhou as eleições, né, a gente percebe isso claramente quando o Bolsonaro o tempo todo fala em se aproximar e fazer comércio com o Chile, né, deixando claro a referência comercial que o Chile é agora dentro desse contexto. Porque o Chile, especificamente, galera, ele não aceita fazer parte de bloco econômico nenhum se não for como uma zona de livre comércio. Ele não aceita limitações como a TEC. Lembra da TEC que a gente discutiu na aula passada? A tarifa externa comum. O Chile não aceita limitações desse tipo para organizar o seu comércio internacional. Beleza? Então, essa região toda tem uma população aí, 215 milhões de habitantes, superior à população brasileira, né? Se fosse um país, seria a oitava economia do mundo, tá? Ou seja, ocuparia o lugar que o Brasil ocupa hoje como economia do mundo, né? Tem uma taxa de crescimento só em 2002 de 4,5% e representa 36% do PIB da América Latina, tá? E é a referência comercial hoje. Logicamente, né, que a gente já fez aí é, é, acordos, aproximação do Mercosul com a Aliança do Pacífico, mas são dois blocos diferentes, né? O Mercosul a gente tem aí como principal país, né, o Brasil, e a Aliança do Pacífico a gente tem aí o Chile, né? Então a gente tem aí uma disputa comercial, né, e geopolítica dentro da América do Sul, ok? Então aqui, né, a gente tem em incorporação aí, né, a Costa Rica, tentando incorporar gradativamente,
e a gente tem países que são estados observadores, né? A Aliança do Pacífico, ela conseguiu fazer parcerias políticas, acordos políticos que o Mercosul nunca conseguiu. Então, ela conseguiu fazer uma parceria política aí com a União Europeia, com a China, com o Japão, com os Estados Unidos, com o Canadá, né, com a Austrália, ok? E aí, as trocas comerciais têm se ampliado muito dentro da Aliança do Pacífico, tá? E a gente tem finalmente o último bloco aí que a gente vai discutir sobre ele, que é o Tratado de Associação do Pacífico, conhecido como TPP, tá? Esse é uma alternativa ao que a gente discutiu lá na nossa segunda aula. Lembra da nossa segunda aula? Na segunda aula a gente discutiu lá sobre a APEC, ok? Então, como a APEC não caminhou, foi negociada aí a partir de 2014, 2015 e 2016 a criação do TPP, tá? Esse bloco ele seria composto inicialmente por 12 países. Se vocês observarem aqui, ó, Chile, Peru, México, Estados Unidos, Canadá, Japão, Vietnã, Malásia, Brunei, Singapura, Austrália e Nova Zelândia. Aí é onde a gente conhece como Círculo de Fogo do Pacífico, né? O que que acontece nesses países? Esse tornaria um bloco econômico mais importante do mundo. Além de fazer frente aí à União Europeia, se vocês observarem, a China que está aqui, ó, também está aí no Pacífico. Ó, o limite da China aqui, ó. Tá? A China que está aqui, ela não entrou nesse bloco, porque um dos objetivos desse bloco, além de troca comercial, de parceria econômica, de respeitar direitos autorais, intelectuais, científicos, né? Um dos objetivos é diminuir a influência da China aí no Pacífico, ok? Então o tratado foi assinado, o Obama, né, presidente dos Estados Unidos em 2016, assinou esse tratado. Tá? Esse bloco seria muito forte e seria extremamente prejudicial ao Brasil, porque uma questão importante aí, que inclusive já caiu no Enem há alguns anos atrás, é que esse bloco, as economias são complementares. Diferente do Mercosul, por exemplo, né, em que uma economia sobrepõe a outra, parte do que a gente produz, o Uruguai também produz, a Argentina também produz, aí não, as economias são complementares. Complementar no sentido de que eu tenho países aí que são donos de tecnologia e capital, eu tenho países aí que tem mão de obra barata, eu tenho países aí que são fortes em pecuária, como a Austrália, a gente tem países aí que são fortes em produção de grãos, né? Então, praticamente tudo que o Brasil produz e vende, a gente teria um país aí também que venderia esse produto. E como ele comercializaria esse produto sem tarifas alfandegárias, porque ele está dentro do bloco econômico aí, a gente já viu que não tem tarifas alfandegárias, os produtos brasileiros com as tarifas acabaria ficando mais caro, entenderam isso? Tá? Só que acontece que em 2017 o Donald Trump resolveu sair, né, do TPP, ok? E aí o grupo só passou a ter 11 países. Algumas pessoas até acharam, né, que esse grupo, né, que o TPP, esse bloco econômico, deixaria de existir, mas ele se reorganizou, tá? Tirou algumas limitações que tinham sido colocadas pelo próprio Estados Unidos ao bloco, para os Estados Unidos fazer parte, tá? E a ideia deles é realmente livre comércio. Então ele está funcionando hoje com 11 países sem os Estados Unidos. Inclusive, a China se manifestou demonstrando interesse em entrar no bloco, tá? Só que ela acabou não sendo aceita, porque um dos objetivos mesmo é minar essa posição chinesa, esse imperialismo chinês aí no leste asiático e no Oceano Pacífico. Tá ok? A gente tem uma frase aqui, né, do Sean Spencer, né, Spencer. Quando você olha para os tratados multilaterais, eles não estão de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Eles não colocam o interesse dos americanos em primeiro lugar. Lógico, galera, o interesse tem que ser de todos, né? Mas acontece que o Trump, ao assumir, né, ele fez uma política conhecida como First ELA, né, Estados Unidos primeiro,
e aí ele não aceita ceder posições, nem emprego, nada, para negociar com outro país, tá ok? Então, hoje a gente tem aí, né, o bloco funcionando sem os Estados Unidos. Uma outra questão, só para a gente fechar aqui, né, que esse é o último slide da nossa aula aí, é a questão dos BRICS, tá? A questão dos BRICS nós vamos discutir em outro momento, mas os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul entrou aí em 2011, tá? Os BRICS não são um bloco econômico. Em qualquer prova que você fizer, se vier lá falando que os BRICS são um bloco econômico, a questão está errada, ok? Os BRICS são um clube político criado pelos países emergentes, né? Que quando foi criado os países tinham condições muito diferentes do que tem hoje, né? A China hoje já domina esse cenário todo aí, tá? Mas o objetivo desses países, né, é aumentar a participação e a influência deles nas decisões a nível mundial, tá? Então, além dos BRICS, foi criado aí o G20, né? A gente tinha o G8, as 7 maiores economias do mundo, mais a Rússia, né, aí incluída, e foi criado o G20, os países em desenvolvimento, ok? Uma das reivindicações que a gente tem desse grupo aí, principalmente feita pela Índia e feita pelo Brasil, é a ampliação, né, da ONU através do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Tanto Índia quanto o Brasil reivindicam um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Tranquilo? Então, só para a gente diferenciar aí em relação a blocos econômicos. E aí, um abraço para vocês. Até a próxima aula nossa, galera. Vamos que vamos.